Se você pensa que o futebol da cidade de São Paulo se resume apenas aos gigantes São Paulo, Corinthians e Palmeiras, você está redondamente enganado. No bairro do Canidé existe a Portuguesa, clube que tenta se reerguer após anos de decadência e que até 10 anos atrás era um participante assíduo da Série A do Campeonato Brasileiro. E no bairro da Moca existe o Juventus, time da colônia italiana da capital paulista e que chegou a ser campeão brasileiro da Série B em 1983. Porém, na zona oeste, mais precisamente no bairro Água Branca, existe um clube que tem história e tradição igual aos que eu já citei. Eu estou falando do Nacional Atlético Clube, que no ano de 2017 conquistou seu título mais recente, o da Série A3 do Campeonato Paulista. E se você quiser conhecer todos os detalhes dessa conquista, já vai deixando o like, se inscreve se ainda não for inscrito, manda o link desse vídeo para pelo menos 8 amigos, porque Nacional tem 8 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. A história começa em 16 de fevereiro de 1919, quando foi fundado o São Paulo Highway, time da companhia britânica que administrava a malha ferroviária do estado. O São Paulo Highway disputou os campeonatos paulistas até 1946, quando a empresa britânica deixou o país. As ferrovias foram nacionalizadas e o clube, no ano seguinte, mudou o nome para Nacional Atlético Clube. De lá para cá, o NASA, que manda suas partidas no estádio Nicolau Alaillon, com capacidade para quase 11 mil torcedores, conquistou 2 vezes a Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 1972 e em 1988, uma vez a 4ª divisão do Campeonato Paulista em 2014 e 3 vezes a 3ª divisão do Campeonato Paulista, em 1994, em 2000 e em 2017, tema do vídeo de hoje. Infelizmente, em 2022, o Nacional foi rebaixado da 3ª para a 4ª divisão do Campeonato Paulista, mas é certo que logo logo ele volta, assim como foi em 2014. O Nacional de 2017 tinha no comando o técnico treinador Tuca Guimarães e contava com o goleiro Felipe Lacerda, vindo da Itapirense de São Paulo e que até ano passado ainda estava no Nacional. Os laterais Tiaguinho, vindo do Boa Vista de Saquarema, Rio de Janeiro, e que atualmente defende o São Caetano, e Ricardo, vindo do Esporte Clube São Bernardo e que até ano passado ainda estava no Nacional. Os zagueiros Luiz Henrique, vindo do Boluspor da Turquia e que atualmente veste a camisa do Novo Operário de Mato Grosso do Sul, e Jefferson, vindo do Feirense da Bahia e que até ano passado estava no Gainsielen de Malta. Os meias Murilo, vindo do América de São José do Rio Preto e que encerrou em 2019 no Esporte Clube São Bernardo, Negueba, vindo do Ratchaburi da Tailândia e que atualmente defende a Matonense, Caio, vindo do Grêmio Osasco e que encerrou em 2019 no próprio Nacional, e Emerson Mi, vindo do Noroeste de Bauru e que encerrou em 2021 no próprio Nacional. E os atacantes, Laércio, vindo do Brasiliense do Distrito Federal e que encerrou em 2019 no próprio Nacional, e Éder, vindo do CRB de Alagoas e que encerrou naquele mesmo ano no Nacional. O campeonato contou com a participação de 20 equipes, jogando todos contra todos em turno único, avançando para a segunda fase as 8 melhores. A partir de então, as equipes iriam se enfrentando em mata-mata até que se conhecesse o campeão, sendo que os 2 finalistas já garantiam acesso para a Série A2 do Campeonato Paulista de 2018. A estreia foi no dia 28 de janeiro, em casa, diante do Rio Branco da cidade de Americana, e o Rio Branco venceu pelo placar de 4-1. Gols de Léo Castro, vindo do catarinense Internacional de Lages, e que atualmente veste a camisa do Velo Clube de Rio Claro, aos 30 do segundo tempo, a favor do Nacional, enquanto que a favor do Rio Branco anotaram Wellington aos 20, Bismarck aos 26 e aos 42 do primeiro tempo, e o Wallace aos 9 do segundo. Dia 4 de fevereiro, jogo no estádio Jaime Sintra, em Jundiaí, diante do Paulista, e vitória do Nacional por 2-1. Gols de Marcelo Vilela aos 30 do primeiro tempo, a favor do Paulista, e de Bruninho aos 40 e Léo Castro aos 44, ambos na etapa inicial, a favor do Nacional. Dia 8, jogo no estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, diante do Flamengo de Guarulhos, e o Nacional venceu por 2-1. Gols de Rafael Piauí aos 37 do segundo tempo, a favor do Flamengo de Guarulhos, e Léo Castro aos 11 do primeiro tempo e Bruninho aos 13 do segundo, a favor do Nacional. Dia 11, e jogo em casa diante do Independente de Limeira, e o Nacional venceu pelo placar de 1-0. Gol de Jobson, atleta vindo do Santo André e que atualmente joga no Al Kholod da Arábia Saudita, aos 24 minutos da etapa final.
Dia 15 e jogo no estádio José Liberati, na cidade de Osasco, diante do Grêmio Osasco. E mesmo fora de casa, o Nacional venceu por 2-1. Gols de Marley aos 38 do segundo tempo a favor do Grêmio Osasco e de Jobson aos 19 e Luiz Henrique aos 46, ambos na etapa inicial a favor do Nacional. Dia 20 e jogo em São José dos Campos, no estádio Martins Pereira diante do Joseense. O placar foi de empate em 1-1. Gols de Michael aos 16 a favor do Joseense e de Léo Castro aos 2 a favor do Nacional, ambos no primeiro tempo. Dia 25, jogo em casa, diante do Taboão da Serra, e o placar final foi de empate em 1-1. Gols de Luciano, vindo do Grêmio Barueri, e que encerrou em 2019 no próprio Nacional, aos 36 a favor do Nacional, e de Jefferson contra, a 1 minuto, a favor do Taboão da Serra, ambos no primeiro tempo. Dia 5 de março, e jogo no estádio Otacília Patrício, na cidade de Monte Azul Paulista, diante do Monte Azul, e o Monte Azul venceu o Nacional por 2-0. Gols de Lucas Cesani aos 16 e Elton aos 26, ambos na etapa inicial. Dia 8, jogo em casa diante do Comercial de Ribeirão Preto, e o Nacional venceu pelo placar de 1-0. Gol de Léo Castro aos 49 minutos do segundo tempo. Dia 11, e jogo no estádio Urico Mussa, na cidade de Santos, diante da Portuguesa Santista, e o placar foi de empate em 2-2. Gols de Washington aos 25 do primeiro tempo e Irã aos 9 do segundo, a favor da Portuguesa Santista, e de Murilo aos 8 e Léo Castro aos 45, ambos na etapa inicial, a favor do Nacional. Dia 15 e jogo em casa, diante do Atibaia, que venceu pelo placar de 2-1. Gols de Léo Castro aos 22 do primeiro tempo, a favor do Nacional, e de Gilcinho aos 3 do primeiro tempo e Bruno Leandro aos 48 do segundo, a favor do Atibaia. Dia 18, jogo em casa, diante do Marília, e vitória paulistana pelo placar de 1-0. Gol de Jefferson aos 44 do primeiro tempo. Dia 22, e jogo na cidade de Bauru, no estádio Alfredo de Castilho, diante do Noroeste. E o Noroeste venceu pelo placar de 3-0. Gols de Wilson aos 18 do primeiro tempo e aos 40 do segundo, e Henrique Alemão aos 21 da etapa final. Dia 25, e jogo em casa, diante do Desportivo Brasil, da cidade de Porto Feliz. E o placar foi de empate em 1-1. Gols de Thiaguinho aos 32, a favor do Nacional, e de Johnny aos 31, a favor do Desportivo Brasil, ambos no segundo tempo. Dia 29, e jogo em casa, diante da Matonense, e o Nacional venceu a equipe da cidade de Matão por 1-0. Gol de Luciano no primeiro minuto de jogo. Dia 2 de abril, e jogo na cidade de Limeira, no estádio Major José Levi Sobrinho, diante da Internacional de Limeira. E a Inter venceu pelo placar de 1-0, gol de Tom aos 50 minutos do segundo tempo. Dia 5, e jogo na cidade de Olímpia, no estádio Maria Tereza Breda, diante do Olímpia, que venceu pelo placar de 2-1. Gols de Max Pardalzinho aos 2 e Renatinho aos 47, a favor do Olímpia, e de Emerson Mi aos 32, a favor do Nacional, todos no segundo tempo. Dia 8, e jogo em casa, diante do São Carlos, e o Nacional venceu por 2-1. Gols de Léo Castro aos 17 do primeiro tempo e aos 41 do segundo, a favor do Nacional, e de Carlos Júnior aos 43 da etapa final, a favor do São Carlos. Dia 16, jogo na cidade de Catanduva, no estádio Silvio Salles, diante do Catanduvense. E mesmo fora de casa, o Nacional venceu pelo placar de 2-0. Gols de Léo Castro aos 37 e Everton, vindo do Ceará e que encerrou em 2021 no Patrocinense em Minas Gerais, aos 43, ambos na etapa inicial. Estavam classificados para a segunda fase o Olímpia, primeiro com 39 pontos, a Internacional de Limeira, segunda com 37, o Rio Branco de Americana, terceiro com 33, o Monte Azul, quarto com 32, o Taboão da Serra, quinto com 31, o Nacional, sexto com 31, o Desportivo Brasil, sétimo com 30 e a Portuguesa Santista, oitava com 29. Ficaram pelo caminho o São Carlos, nono com 28, a Madonense, décima com 27, o Marília, décimo primeiro com 27, o Atibaia, décimo segundo com 26, Grêmio Osasco, décimo terceiro com 25 e o Noroeste, 14º com 25. Foram rebaixados para a quarta divisão o Comercial, 15º com 25, o Joseense, 16º com 24, Paulista, 17º com 23, Flamengo de Guarulhos, 18º com 17, Independente de Limeira, 19º com 13 e o Catanduvense, 20º com 9 pontos. Na segunda fase, o Nacional teria como adversário o Rio Branco e o primeiro jogo seria no dia 22 de abril, em casa, no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, e o placar foi de empate em 0-0. Empate em casa para tentar reverter o jogo jogando em Americana. Ih, rapaz. Tipo, jogo perdido já, né? Não!
A volta aconteceu no dia 29, no estádio Décio Vita, em Americana, e mesmo fora de casa, o Nacional confirmou a classificação às semifinais com uma brilhante vitória por 3-1. Gols de Thiago Silva aos 27 do segundo tempo, a favor do Rio Branco de Americana, e de Emerson Mi aos 39 do primeiro tempo, Éder aos 6 e Léo Castro aos 15, ambos no segundo tempo, a favor do Nacional. Nos outros jogos, a Internacional de Limeira despachou o Desportivo Brasil após empate em Porto Feliz em 1-1 e vitória em Limeira por 2-1. O Monte Azul eliminou o Taboão da Serra com empate em 1-1 em Taboão da Serra e vitória por 1-0 em Monte Azul Paulista. E o Olímpia passou pela Portuguesa Santista após empate em 1-1 em Santos e vitória em Olímpia por 3-1. Nas semifinais, o oponente seria o Olímpia e o jogo de ida ocorreu no dia 6 de maio no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo. E mesmo jogando em casa, o Nacional perdeu para o Olímpia por 2-1. Gols de Emerson Mi aos 43 do primeiro tempo, a favor do Nacional, e de Veloso aos 13 e Brumati aos 21, ambos no segundo tempo, a favor do Olímpia. Derrota em casa para tentar reverter fora. Ih, rapaz. Tipo, jogo perdido, né? Não! A volta se deu no dia 14, e mesmo jogando fora de casa no estádio Maria Tereza Breda, na cidade de Olímpia, o Nacional venceu a Olímpia pelo placar de 1-0. Gol de Laércio aos 48 minutos do primeiro tempo, resultado que levou o jogo aos pênaltis, e aí o Nacional venceu por 4-2 e confirmou o acesso para a Série A2 de 2018 e para a grande final da Série A3, que seria diante da Internacional de Limeira, que eliminou o Monte Azul com empate em 1-1 em Monte Azul Paulista e vitória por 2-1 em Limeira. O primeiro jogo das finais aconteceu em São Paulo, no estádio Nicolau Alayon, no dia 20 de maio. E mesmo jogando em casa, o Nacional perdeu para a Inter de Limeira pelo placar de 1-0. Gol de Éder Paulista aos 12 minutos do primeiro tempo. Derrota em casa para tentar revirar o jogo em Limeira. Ih, rapaz. Sei não. Jogo perdido, né? Não! A volta se deu no dia 27 no estádio Major José Levi Sobrinho, em Limeira. E mesmo jogando fora de casa, o Nacional conseguiu uma brilhante vitória pelo placar de 2-0. Gols de Laércio aos 28 minutos do primeiro tempo e de Negueba aos 5 do segundo, resultado que garantiu a taça de campeão ao Azulino da capital paulista. O Nacional foi campeão com Felipe Lacerda no gol, Tiaguinho, Luiz Henrique, Jefferson e Ricardo na defesa, Murilo, Negueba, Caio e Emerson Mi no meio, Laércio e Éder no ataque. E se tu chegou até aqui e tu ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho, e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!